Bom, então vamos falar aqui sobre falácias. Tá? Então isso é um kit para reconhecimento de argumentos falaciosos ou fraudulentos, que é sinônimo de fraude, sinônimo de falácia. Né? Então o que são falácias? Mentiras, bobagens e meios desonestos para vencer uma discussão ou impor um pensamento para você, ou até mesmo formar em você uma opinião, mas de maneira fraudulenta. Não é proibido você querer formar uma opinião na cabeça de outra pessoa. Né? Então, meu nome é Bertoldo Schneider. Algumas das minhas referências se encontram aí do lado, embaixo do vídeo. Então, falar sobre falácias é a mesma coisa que falar sobre fazer ciência, ou raciocinar cientificamente ou logicamente. A falácia ela é estudada na ciência dentro de metodologia científica. Então aí estão algumas dicas para a gente estudar as falácias. A gente precisa de alguma coisa inicial. Né? Então a navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Tá, a navalha de Ockham é um princípio lógico, epistemológico e metodológico. Então fala sobre lógica, né, fala sobre epistemologia, sobre a validade do conhecimento e sobre a metodologia, né, de se pensar, de se fazer ciência, que afirma que a explicação de qualquer coisa deve conter o menor número possível de premissas. Isso é, a explicação mais simples geralmente é a verdadeira. Tá? Então o Carl Sagan tinha uma frase muito interessante que era: se ouço barulho de cascos, penso em cavalos, não em zebras. Tá? Ockham foi esse cara aqui, Guilherme de Ockham, 1288 a 1347. Deixa eu trocar aqui a cor disso. Termos úteis básicos. Então, falácia. Falácia é uma oratória infundada. É uma bobagem com coisa de cara séria e a gente está meio que careca de ouvir isso na televisão, em discussões, mesmo em mesa de bar. Né? A hipótese já não. A hipótese é o primeiro passo de um processo científico. A hipótese é uma suposição admissível, mas ainda não demonstrada. E fazer ciência é você tentar refutar, falsear ou demonstrar aquela sua hipótese. Depende do jeito que você ataca, você pode saber se ela é verdadeira, falsa e qual o grau de certeza que você tem sobre aquilo, sobre o seu resultado. Um argumento é um raciocínio através do qual se tira uma determinada consequência. Sofisma. Quando o argumento é feito com a intenção de enganar. Platão dizia que os sofistas não queriam achar a verdade sobre uma questão, mas tão somente fazer com que os outros pensassem como eles. Então, sofismar é raciocinar, é falar de uma maneira que induz você a pensar como o cara. Então o cara está te vendendo uma ideia, tá, entre aspas, está te impondo uma ideia. Para o sofista também, o homem é a medida de todas as coisas. Então, por essa ideia, nós temos 7 bilhões de modelos de mundo no planeta. Então, dentro da ciência, isso tem alguns problemas aí para acontecer. Né? Sociologia é outra área, então lá pode ter outro significado. A filosofia tradicional busca a verdade independentemente do homem, a verdade absoluta, se é que isso existe, né? E as coisas ou são verdadeiras ou falsas. Um paralogismo é quando um argumento não é válido, né, mas ele não tem a intenção de enganar. Tá? Então é possível. O cara está na mesa de bar falando uma coisa e tal. Às vezes ele não sabe que aquilo não é verdadeiro. Então o que ele cometeu ali foi um paralogismo. Os seguintes procedimentos são sujeitos para reconhecer argumentos falaciosos ou fraudulentos. Isso dentro da ciência também. Você lê um artigo, você tem que verificar, né? Alguém te disse uma coisa, você tem que verificar. Então, sempre que possível, deve haver confirmação independente dos fatos. Se só um cara fez a pesquisa e disse alguma coisa, aquilo não vale nada.
Não significa que esteja errado, nem certo. Não vale nada por enquanto. Tá? Tem que ter uma confirmação independente. Incentive debates sobre as evidências entre notórios partidários de todos os pontos de vista. Então você tem que colocar ali numa mesa pessoas que pensam diferentemente e promover um debate sem falácia, né? Que é a ideia dessa exposição aqui. Argumentos vindo de autoridades carregam pouco peso. Em ciência não existe autoridade. O cara pode ser o maior ali numa área e pode falar uma bobagem. Isso é muito natural. Também é errado pensar que só porque um cara falou uma bobagem, todas as outras coisas que ele falou são bobagem também. Essa, aliás, é outra falácia. E também, só porque o cara estava muito certo, não é tudo que ele fala que está certo, que é o caso ali de Aristóteles. O cara acertou tanta coisa que até aquilo que ele errava estava grosseiramente errado, as pessoas acreditavam. A Terra é o centro do universo, por exemplo. Então, explore mais uma hipótese e promova, entre as múltiplas hipóteses, uma seleção natural para ver qual delas sobrevive. Então, você pega as hipóteses e faz elas lutarem entre si através de uma seleção natural e vê quem vence. Então, uma hipótese 2 pode ser melhor que a hipótese 1, então sobra 2. E assim por diante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito difícil de fazer para quem é da área da ciência. Não se apaixone simplesmente pela primeira ideia que cativou sua imaginação. Existem ideias estupendas, fantásticas, bonitas, mas que estão erradas. Então, na ciência está cheio disso e a gente tem que saber diferenciar isso. Tente não se apegar demais a uma hipótese somente porque ela é sua. Então, a sua não é necessariamente a certa, nem a de outra pessoa, nem de alguém que você admira, né? Quantifique sempre que possível. Por exemplo, é uma verdade qualitativa, mas não quantitativa, que a força de Coriolis faz a água girar no sentido anti-horário no hemisfério sul, tá? E horário no hemisfério norte, aquele negócio da água girando ali no ralo de uma pia, né? Quantitativamente gira sim, tá? No hemisfério norte gira no sentido contrário, mas o quanto? Quantitativo, tá? Menos que uma volta por dia. Ela daria uma volta por dia nos polos só. Então não é isso que explica aquele negócio. Isso é a vazão e pode ter para os dois lados. Eu já comprovei isso na prática, pessoalmente. Quem quiser, faça ali suas experiências, né? Então aqui você tem, nesse desenho aqui, você tem ali o jeito que a Terra vai girar. Pela simples rotação da Terra, a gente tem, sempre que gira assim, ó, o dedão sempre é o norte. Então gira assim, a Terra gira assim, translação, e gira assim também, no mesmo sentido da translação. Então isso define o norte, tanto do plano do Sistema Solar, quanto da própria Terra, né? Então, tem até uma... É fácil até calcular, isso é o seno da latitude, não me lembro de cabeça, mas acho que é o seno da latitude que você está. Se existe uma cadeia de argumentos, cada elo, inclusive a premissa da cadeia, deve funcionar, senão a cadeia inteira é falha, né? Então você está querendo provar alguma coisa, todos os passos têm que ser verdadeiros. Use a navalha de Ockham. Se existem duas ou mais explicações que explicam igualmente bem um determinado conjunto de dados, escolha a mais simples, com menos premissas. Então esse aí é o Guilherme ou William de Ockham, tal, monge franciscano, filósofo, né? Depois você lê aí se você tiver interesse. Carl Sagan exemplificava isso com aquela frase maravilhosa que eu já citei aí. Teste se a hipótese pode, ao menos em princípio, ser falsificada, se ela pode se mostrar falsa por algum teste não ambíguo e inequívoco.
Se ela se mostrar falsa, ela já é falsa. Em outras palavras, veja se a hipótese é testável. Francis Bacon: a argumentação não é suficiente para a descoberta de novos trabalhos, pois a sutileza da natureza é muitas vezes maior que a sutileza dos argumentos. Tá? Galileu também começou a ideia de que para se provar alguma teoria, você tem que ter a teoria, quer dizer, como ela funciona, e a prática. Você tem que demonstrar por algum experimento que aquilo é verdadeiro. Os experimentos, quando duplicados por outras pessoas, devem fornecer os mesmos resultados. Isso é uma premissa básica da ciência. Todas as vezes que foram executadas da maneira apropriada. Por isso que num artigo a gente sempre deve contar como é que a gente chegou naquele resultado. Se alguém fizer igual, chegar no mesmo resultado, sabe que está correto. Dicas adicionais: conduza experimentos de controle, preferencialmente experimentos duplamente cegos, onde também a pessoa que conduz o experimento não está ciente dos assuntos ou objetivos do experimento. Então ninguém sabe o que é que está se testando. Só no final você reúne aquilo né? Quem quiser saber é só ver na internet o que é duplo cego. Preste atenção nos fatores de confusão. Separe as variáveis, teste-as independentemente uma das outras, sempre que possível, variando o mínimo número delas enquanto todas as outras permanecem constantes. Isso se você quiser fazer um experimento, né? Estabeleça relações, comportamentos e correlações causais entre os parâmetros. Tá? Aqui, durante um século, o século passado, né, pensou-se que as famílias com pais distantes e mães superprotetoras geravam pessoas gays, porque havia de fato uma forte correlação entre os fatos. A verdade veio a se descobrir depois é que as famílias tradicionais que tinham um filho gay, o pai geralmente se distanciava e a mãe, pelo mecanismo compensatório, tendia a superproteger o filho. A correlação prova a influência de um fato no outro, mas não o sentido desta. Então esse é um caso clássico, bastante estudado, onde se inverteu a causa e o efeito. Isso estão em livros aí do século passado. Argumento da exceção, o caso de curas em procissões, que é aquele, você ouve uma história de que alguém foi numa procissão, teve lá uma cura e, nossa, aqui, então se for para a procissão, você é curado. Então esse é o argumento da exceção. Você pega uma exceção e generaliza. Tá? Se você for pesquisar estatisticamente, você vai ver que a maioria das pessoas que deixam o hospital para ir numa posição, na verdade, colocando de outra maneira, quem fica no hospital tem mais chance de sarar do que quem vai na procissão. Se pegar todos os casos. Beleza? Então vamos parar por aqui e deixamos para o próximo capítulo.